Durante o século XX, com o avanço da tecnologia, vários países começaram a fazer inúmeros projetos de aviões, tanto comerciais quanto militares. Foram projetados jatos, bombardeiros e caças de combate. Muitos desses projetos pareciam promissores, porém, quando saíram do papel, foi um desastre total. Nesse vídeo, eu vou falar sobre os aviões que só deram prejuízo. Meu nome é Júlio Chagas, sejam bem-vindos ao meu canal e à Terça Curiosa. Fisher P-75 Eagle. O Fisher P-75 Eagle era um avião de combate projetado pela Fisher Body, uma divisão da General Motors. Ele começou a ser projetado em setembro de 1942 e fez seu primeiro voo em novembro de 1943. Foram produzidas 14 unidades a um custo de 50 milhões de dólares. Tudo em torno dessa aeronave teve uma grande campanha publicitária através da mídia, porém, os seus testes não foram satisfatórios. A aeronave teve um desempenho muito menor do que o esperado, e isso fez com que sua produção em larga escala fosse cancelada. Hoje, algumas unidades estão em exibição no Museu Nacional da Força Aérea dos Estados Unidos. Bell YFM-1 Airacuda. O Bell YFM-1 era um avião de combate pesado, projetado pela Bell Aircraft na década de 30. Era a grande promessa no segmento de aeronaves conhecida como destruidoras de bombardeiros. Seu design inovador e futurista agradou os entusiastas da época. Seu primeiro voo foi em setembro de 1937 e acabou sendo introduzido na Força Aérea dos Estados Unidos em fevereiro de 1940 para ser usado na Segunda Guerra Mundial. Porém, inúmeros problemas ocorreram com essa aeronave. Além de ela ser mais lenta que os bombardeiros, não conseguindo os interceptar, seu motor superaquecia com facilidade. Isso fez com que sua produção fosse interrompida, onde apenas 13 unidades foram fabricadas a um custo de 3 milhões e 600 mil dólares e nunca chegou a entrar em um combate. Em março de 1942, todas as aeronaves Bell YFM-1 foram desmontadas. Cuttle Vogue F-7U. O Cuttle Vogue F-7U era um caça-bombardeiro projetado pela Chance Vogue na década de 40. Seu primeiro voo foi em setembro de 1948. Já de início, apresentou vários problemas. Ele era um caça muito rápido, mas não tinha estabilidade alguma. A aeronave foi responsável pela morte de 25 pilotos por conta de seus problemas técnicos. Das 320 aeronaves produzidas, 80 foram destruídas em acidentes. Sua produção foi encerrada em 1955 e em 1959 foi tirada de circulação. As aeronaves que restaram estão espalhadas por vários museus da aviação nos Estados Unidos. Convair NB-36H. O NB-36H foi uma aeronave experimental alimentada por um reator nuclear. Foi projetada apenas uma em 1946 pelo Programa de Propulsão Nuclear em Aeronaves, uma divisão ligada à Força Aérea dos Estados Unidos. Realizou seu primeiro voo em 1955. Seu interior era altamente revestido com borracha e chumbo para prevenir sua tripulação de uma contaminação por radiação. Fez 47 testes de voos e não chegou a apresentar nenhum defeito. Porém, como era uma aeronave, corria o risco de queda, e por possuir um reator nuclear, as consequências seriam desastrosas. Então, em 1961, o recém-impostado presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, cancelou o projeto, que tinha 15 anos de desenvolvimento e custou mais de $1 bilhão. PZL M15 Belfegor. Fabricado na Polônia, o Belfegor foi projetado para ser um avião agrícola no início dos anos 70, pela União Soviética. É o primeiro e único avião agrícola a jato do mundo. Seu primeiro voo foi em maio de 1973. O objetivo era encomendar 3.000 unidades dessa aeronave, porém, os gastos com ela eram exorbitantes. A União Soviética, então, decidiu cancelar sua produção em 1981, onde foram fabricadas até essa data 175 unidades. Hoje, é possível encontrar um modelo desse em exibição no Museu Polonês da Aviação. Yakolev Yak-38. O Yak-38 foi um caça operacional projetado pela aviação naval soviética em 1970. Seu primeiro voo foi em 1971 e em 1976 ele foi incorporado à Marinha Soviética. A aeronave não chegou a apresentar defeitos mecânicos, mas o grande problema era sua autonomia quando o clima estava quente. Ele só podia voar 800 km, não podendo ficar mais de 15 minutos em voo.
Foram construídas 100 unidades, da qual 20 foram destruídas em acidentes. O custo de cada aeronave era de 18 milhões de dólares. Após um grave acidente em junho de 1991, viram que era hora de aposentá-las para o alívio dos pilotos. A maioria foi desmontada. As que sobraram se encontram em exposição no Museu da Aviação Russa. Bristol 188. O Bristol 188 é um avião supersônico britânico, construído pela Bristol Airplane Company na década de 50. Seu primeiro voo foi em abril de 1962. Foram construídos apenas 3 deles, tendo seu projeto cancelado em 1964 por apresentar inúmeras falhas. Dentre elas, o alto consumo de combustível e o vazamento do mesmo, que era um problema crônico do modelo. Hoje, é possível ver um Bristol 188 no Museu da Força Aérea Real do Reino Unido. McDonnell XF-85 Goblin. O XF-85 Goblin foi um protótipo de avião de combate projetado pela McDonnell Aircraft em 1947. O seu propósito era ser uma aeronave de escolta para os grandes bombardeiros, caso eles fossem interceptados por aeronaves inimigas. Eles seriam transportados dentro dos bombardeiros, já que eram pequenos e ocupavam pouco espaço, sendo liberados para combate caso houvesse necessidade. Seu primeiro voo foi em agosto de 1948. Os testes mostraram bom resultado na aerodinâmica, mas o desempenho da aeronave foi muito inferior ao dos caças a jato que enfrentariam em combate, e houve dificuldades da aeronave em voltar para o bombardeiro novamente. O projeto rapidamente foi cancelado e foi produzido apenas 2 unidades a um custo de 3 milhões de dólares. Hoje, o XF-85 Goblin se encontra em exposição no Museu Nacional da Força Aérea dos Estados Unidos. BAD 152. O BAD 152, também conhecido como Dresden 152, era um avião projetado por uma empresa da extinta Alemanha Oriental. Ele foi o primeiro avião a jato produzido na Alemanha. Seu primeiro voo foi em dezembro de 1958 e posteriormente teve mais 5 voos de testes, tendo seu projeto cancelado rapidamente por conta de um acidente que matou toda a tripulação em um desses voos, além de um problema grave nos tanques de combustível que cortava o suprimento da aeronave sem qualquer razão, fazendo com que a mesma travasse todo o sistema. Foram produzidas 155 unidades, onde apenas 3 foram finalizadas. Todas elas foram desmontadas e descartadas. Rockwell XFV-12. O XF-12 foi um protótipo supersônico construído em 1977 pela empresa Rockwell, a pedido da Marinha dos Estados Unidos. Um modelo com design futurista que deveria levantar voo na vertical. No papel, o XF-12 era para ser a aeronave mais promissora de sua época. Mas quando foi montada, ela tinha um enorme problema. Era uma aeronave que não voava. Inúmeras modificações foram feitas, porém não adiantou nada. A aeronave só levantava poucos metros do chão. Com o tempo passando e os engenheiros não conseguindo resolver esse problema, o projeto foi cancelado pelo alto custo. Apenas 2 unidades do XF-12 foram produzidas. Elas foram desmontadas em 1981 e a fuselagem foi armazenada em uma estação da NASA. Em maio de 2012, a aeronave foi remontada para exibição em um museu. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistirem até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo e se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. Sexta-feira tem vídeo novo aqui para vocês, não se esqueçam. Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo, caso vocês queiram me seguir por lá. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até sexta.